Gravando. Certo. Acho que sim. Você bate palma? Bate. E aí, gente, como vocês estão? Nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo no YouTube, nosso canal no YouTube. Nós estamos estreando, é uma série que a gente vai fazer no mês de maio. E caso talvez possa se prorrogar para o mês de junho, que vai chamar Face a Face. E a gente vai falar de histórias, de relatos que nós vivemos, de histórias que nós encontramos na Bíblia, de pessoas que tiveram um encontro face a face com Deus. Nós estamos durante 2021 fundamentados em Romanos 12, que é uma conduta de fé, é uma instrução que o apóstolo Paulo nos dá de como viver uma vida de acordo com Cristo. E essa série a gente vai estar baseada em Romanos 12:2, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Outras versões, a revista Almeida Atualizada diz assim: não vos conformeis com este século. Então, ou seja, não se conforme com este mundo. Mas algo que me trouxe a pensar também ao ler esse texto é que lembrar que nós fazemos parte desse ambiente. Nós, como a nossa carne pecaminosa, a nossa natureza de pecador, ela é suja. Então, o que me trouxe a pensar sobre essa inconformação é que muitas vezes a gente não vai se conformar por olhar a maldade do mundo. A gente vai se conformar quando Jesus nos mostrar quão sujo nós somos e quão lindo Ele é, quão pecadores nós somos e quão santo Ele é. Então essa série a gente quer trazer isso, sabe? Como o encontro com Deus, ele não é sempre baseado somente no que Deus nos mostra, mas é no que Deus nos revela dentro de nós, que Ele revela a nossa sujeira. E bom, a primeira história que eu queria compartilhar é um pouco do meu testemunho. Eu me lembro quando eu tinha em torno de 14 anos, eu estava naqueles acampamentos de adolescentes, que a gente estava em vários adolescentes lá na minha igreja. Eu não estava muito afim de ir, foi mais pela obediência que meus pais pediram para mim ir, e eu fui. E eu lembro que o temático que eles estavam abordando naqueles dias era sobre avivamento. Estavam falando sobre essa mensagem de avivamento, falaram sobre a Rua Azusa, e eu sem entender um pouco sobre isso. E me lembro que no último dia do acampamento, eles falando sobre uma vida que gera avivamento, uma vida que corresponde ao poder e o fogo do Espírito Santo. E eu me lembro que em um determinado momento, Jesus, ele me encontrou. E aí quando Jesus me encontrou e eu ouvi ele me falando que ele me queria perto dele, eu entendi que o cristianismo não era um convite a uma religião. O cristianismo não era um convite a ter regras, a ter costumes. O cristianismo era um convite de Deus desejando habitar conosco, um convite de Deus desejando se relacionar conosco. E eu me lembro que depois daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. E eu lembro que eu comecei a entrar nessa jornada de conhecer a Deus, de buscar a Deus e fazer o nome dele conhecido. E um outro dia que marcou muito a minha vida, que eu tive esse encontro com Deus, foi um dia que eu já fazia parte de ministério, a gente já tocava nas igrejas, já ajudava em várias coisas dentro do reino de Deus, mas eu lembro que eu me ajoelhei para orar. E eu lembro muito claro, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: cara, eu não quero que você se ajoelhe. Eu quero que você sente na sua cama e converse comigo como um amigo. E eu me lembro que desde esse dia, eu lembro que o Espírito Santo, ele deixou de ser uma energia, ele deixou de ser um arrepio, ele se tornou o meu amigo pessoal, um amigo íntimo. E eu me lembro que nunca mais, depois desse dia, uma estação virou na minha vida, uma chave mudou na minha mente, e eu me lembro que eu comecei a crescer em sabedoria e revelação. Então, quando eu tive um encontro com Deus, eu vi a minha sujeira e eu vi que Ele me chamava para perto. E quanto mais perto dele eu chegava, a sujeira ia embora. Porque nós que estamos na escuridão, quando chegamos perto da luz, a luz dissipa, a luz espalha toda a escuridão. E aí o outro momento foi quando Deus, através do Espírito Santo, não me chamou para ser apenas um bom cristão, mas me chamou para ser um amigo. Sabe, o evangelho ele não é sobre a gente ter bons costumes, é sobre ser amigo de Deus. A Bíblia fala a história de João Batista, que foi um dos maiores profetas e o último profeta que houve na história, o grande profeta da Bíblia. Só que
João Batista, ele nunca se definiu como um profeta. João Batista nunca se definiu como pregador, como evangelista, como, não sei, qualquer outra definição. João Batista se definiu como amigo de Deus. Ele fala, eu sou um amigo do noivo. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que Jesus, ele nos convida a ser amigo. Sabe, o encontro com Deus não é um encontro que muitas vezes vai mudar a nossa vida totalmente no lado exterior, mas ele vai começar a mudar a nossa vida no interior. Vai mudar o nosso coração, vai mudar o nosso caráter, que é sujo, vai mudar a nossa consistência, a nossa vida, a maneira que nós pensamos. E aí então nós podemos entrar naquilo que Paulo fala, não se conforme com este século, mas deixem que Deus o renove a sua mente, mude a sua forma de pensar e transforme para que você viva a boa, agradável e perfeita de Deus que Deus tem para nós. Cara, esse é um pouco daquilo que eu tenho vivido com Deus, e eu me lembro que desde 2014, a minha vida nunca foi mais a mesma. E eu me lembro que uma vez eu ouvi uma definição, uma frase, eu não sei de quem, mas era de um pregador em inglês, que ele fala: se nós somos uma moeda, que Deus possa nos gastar até o último centavo. Então, o meu desejo após esse encontro com Deus é gastar a minha vida pelo Evangelho. Sabe, se muitas vezes a gente vê pessoas sendo excelentes para qualquer coisa por causa de dinheiro, a gente vê pessoas sendo extraordinárias por causa do futebol, por causa da política, por causa de fama, de conquistas. Cara, por que eu não posso ser excelente e extraordinário para viver pelo Evangelho? Não para que Deus me exalte, mas para que Cristo seja exaltado. Por que eu não posso me entregar por completo para que Cristo seja conhecido? Cara, esse é a nossa mensagem, é aquilo que a gente queria compartilhar com você. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva se você gostou do conteúdo. Se você gostou, cara, aperta o botão de gostei. E se você puder, compartilhe com outras pessoas. Porque nós acreditamos que essa mensagem de Deus ter amigos, de Deus desejar conhecer pessoas e não apenas nos salvar. A salvação é um fruto do Evangelho, mas o objetivo do Evangelho é a boa notícia que Deus quer habitar e se relacionar conosco novamente. Cara, um abraço, que Deus te abençoe, fique com Deus.